Olá, amigos do canal On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você tenha curtido o seu final de semana, acompanhado muito futebol americano e se divertido. Como toda segunda-feira, ó, coceirinha já aqui do ar-condicionado, tristeza. Como toda segunda-feira, estou aqui com o Reações da Rodada, mas antes, o bom e velho recadinho, ontheclock.com.br/assinantes. Não esqueça de passar no canal do On The Clock, entrar no On The Clock e assinar esse site maravilhoso. Como eu sempre digo, o conteúdo está lá. Aqui é só o aperitivo. Mas sem mais delongas, vamos à rodada 12 da NFL, uma rodada bem complicada, com vários casos de Covid em vários times, problemas de adiamento. A gente vê aí o Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens adiado de quinta-feira, que era para ter sido esse jogo, para terça, né? E aí teve casos em Denver, teve casos em vários outros times, casos pontuais. Parece o maior problema, o maior foco hoje ser em Baltimore. Mas o jogo deve acontecer na terça-feira, esse jogo que era o jogo de prime time da quinta-feira de Dia de Ação de Graças, Thanksgiving, nos Estados Unidos. A gente teve 2 jogos em vez de 3, como é o tradicional. Jogaram as duas equipes que jogam todo ano. Começamos com o Houston Texans ganhando do Detroit Lions. Os Texans controlaram o jogo por completo. O Deshaun Watson com mais um bom jogo. O time vem melhorando depois dessa demissão do Bill O'Brien. O time tem bons talentos. E os Lions, mais um jogo tenebroso, assim, nada produtivo em nenhum dos dois lados da bola. O Stafford também não está jogando bem. A defesa não consegue pressionar o quarterback. Não consegue fazer o mínimo. Após esse jogo, o Matt Patricia e o Bob Quinn, respectivamente head coach e general manager do Detroit Lions, foram demitidos. Então os Lions vêm aí para o resto da temporada com o Darrell Bevell, que é o coordenador ofensivo, como head coach interino, né, até tomar uma decisão para a próxima temporada. Algo similar que está acontecendo com Atlanta. Do lado de Houston, uma boa vitória, mas Houston teve um começo de temporada muito ruim para pensar em voltar agora a disputar alguma coisa, né? Que fique a boa melhora do Deshaun Watson durante a temporada, a boa fase que ele vem tendo. Ele não começou a temporada também tão bem, mas melhorou bastante, tá? Os Lions é um time que vai precisar de mais uma reconstrução, vai precisar entender se ainda existe clima para o Matt Stafford ou não, tem a questão contratual do Matt Stafford. Então são muitas coisas para os Lions resolverem nas próximas semanas. E ainda na quinta-feira tivemos o Washington vencendo o Dallas Cowboys. O Washington aí, a reafirmação do Alex Smith como um quarterback que pode jogar na NFL. Eu não sei, eu acho que o Washington não está enxergando nele o futuro da franquia, até pela idade e tal, mas ele tem conseguido fazer bem o seu trabalho e eu posso até talvez dizer que ele seja o melhor quarterback da divisão hoje, da NFC East. E o Washington está firme na briga. Nesse momento, antes do Monday Night, o Washington é líder da divisão, né, junto com os Giants. Os Cowboys com uma noite tenebrosa também no ataque. Eu não sou muito a favor de demitir head coach depois de um ano de trabalho, mas o trabalho do Mike McCarthy é péssimo até agora, sabe? É péssimo, péssimo, péssimo. O time é completamente perdido. E tem talento para jogar um pouquinho melhor do que vem jogando. A gente vê o Ezekiel Elliott tendo uma temporada pior da vida dele, sofreu mais um fumble, né? Então muito complicadas as coisas em Dallas. A defesa até em alguns momentos mostrou alguma melhora, mas também ainda tem muito a evoluir, né? E no outro lado o Washington crescendo, nomes aparecendo como o Terry McLaurin, que é um grande recebedor, o Antonio Gibson, que vem se firmando como running back. Tal. Esse time tem alguns nomes interessantes na defesa, o Chase Young, o Montez Sweat, né? Então assim, vai precisar incrementar de forma pontual. E se conseguir um quarterback, ótimo. Senão eu acredito que joguem mais um ano com o Alex Smith, né? O Alex Smith parece realmente saudável. Claro que causa uma aflição, causa, mas ele parece confortável jogando, isso que é o mais importante. Passando para o domingo, belíssima vitória do Atlanta Falcons, 43-6 sobre o Las Vegas Raiders.
Os Falcons melhoraram demais desde a demissão do Dan Quinn na semana 5. A defesa que antes cedia 32 pontos por jogo, hoje cede pouco mais de 20. E deu uma surra nos Raiders, numa tarde que nada deu certo para os Raiders. O Derek Carr vinha cuidando muito bem da bola, o time não cometia turnovers, o time conseguia correr bem com a bola, usar o play action. Nada disso funcionou. Tá? Foram vários sacks, teve interceptação retornada para touchdown do Deion Jones, teve fumble do Carr, então nada deu certo. Um jogo muito ruim do Derek Carr, né? Do ataque como um todo. Os Raiders como um todo foram muito mal. E os Falcons souberam se aproveitar. Os Falcons que eu falo estão a um movimento de ter um futuro melhor. A gente sabe que o Dan Quinn para mim sempre foi um problema, mas os Falcons têm um elenco talentoso. Você vai pegar, você tem Grady Jarrett, Deion Jones, você tem Julio Jones, Matt Ryan, Calvin Ridley, o próprio Todd Gurley que ontem não jogou. Então assim, é um elenco que tem bons nomes. E Matt Ryan, né, que é um belíssimo quarterback. Então um treinador que saiba procurar as peças que faltam, corrigir esses problemas pontuais, como a posição de cornerback, um edge de maior calibre, né, para fazer pressão, e esse time pode voar no ano de 2021. Acho que o Eric Bieniemy no Kansas City Chiefs seria uma boa escolha, o coordenador ofensivo. Mas então, boa vitória dos Falcons numa tarde que nada deu certo para os Raiders. E os Raiders, assim, eles são contenders aos playoffs, mas eles não podem perder esse tipo de jogo se eles querem realmente ir aos playoffs. Buffalo Bills 27, Los Angeles Chargers 17. Os Bills venceram. O Josh Allen teve um jogo ok, né? Não foi um jogaço, mas foi um jogo que ele fez o que ele precisava fazer. A defesa apareceu em alguns momentos dos Bills, ela vem evoluindo nas últimas semanas, depois de um começo bem ruim. Os Chargers é aquilo, o Justin Herbert jogando bem, mas também ontem cometeu alguns erros de calouro, e o Anthony Lynn fazendo das suas. Ontem no final do jogo o Herbert converte uma 4ª para 27, ele tem 8 segundos no relógio, ele começa a chamar a corrida, aí tem uma falta, ele chama outra corrida e não consegue nem diminuir o placar. Então Anthony Lynn tem que ser demitido. Os Chargers têm uma defesa muito, muito soft, né? Que dá muito espaço na cobertura. O Joey Bosa é um monstro, mas precisa arrumar essa estrutura por trás do pass rush. Do outro lado, os Bills com uma vitória importante na classificação, né? Se perdesse em Miami, encostaria. Teve alguns momentos do jogo ali, cometeu alguns turnovers, numa passagem de bola do Josh Allen do center para o Allen, no outro um fumble, teve uma interceptação. Então os Bills têm que ficar ligados nisso. Mas foi um jogo assim que, na verdade, os Bills tiveram o controle da partida grande parte do tempo e venceram. Os Bills são melhores que os Chargers. Os Chargers têm o seu quarterback do futuro, precisam todo o entorno. E esse entorno começa com um treinador melhor. O Anthony Lynn não dá mais. Os Giants passaram um aperto para ganhar do Cincinnati Bengals. Os Bengals sem o Joe Burrow, né, que está fora da temporada. Os Giants tiveram dificuldades para bater os Bengals. A última posse foi dos Bengals, né, e aí os Giants conseguiram retomar. Um field goal resolvia. Tá? Isso prova quão frágil é o time dos Giants, quão frágil é o elenco como um todo, como esse time não performa bem. O Daniel Jones teve um problema na posterior da coxa, agora a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Os Giants estão na briga ainda pela NFC East, mas hoje eu acho que o Washington é mais time, é mais equilibrado. Tá? E ontem os Giants venceram mais por conta de um bom trabalho defensivo que ofensivo. 19 pontos contra o Cincinnati Bengals, desfalcado do Joe Burrow, é muito pouco. Tá? Os Bengals é aquela coisa, precisam pensar num novo treinador também. O Zach Taylor até agora não provou a que veio, depois de 2 temporadas. E agora sim o Joe Burrow, o caminho do time espinhoso, é cada vez mais acima no draft. Titans atropelando o Indianapolis Colts. Olha, eu esperava muito mais equilíbrio nessa partida. Os Colts venceram há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, e era um jogo importantíssimo dentro da divisão, mas os Titans conseguiram colocar sua fórmula. O Derrick Henry muito bem na partida,
a linha ofensiva dos Titans soube aproveitar a ausência do DeForest Buckner e do Denico Autry. Você via toda hora os jogadores de interior de linha ofensiva chegando no segundo nível, conseguindo penetração, conseguindo chegar ao segundo nível, bloquear, né, os linebackers, né, evitando a penetração defensiva, E aí o Derrick Henry teve o caminho pavimentado para brilhar. Foram 3 touchdowns só no primeiro tempo, controlou o jogo. Esse jogo acabou no primeiro tempo. Do outro lado, a defesa dos Titans, depois de 2 drives fracos no começo, teve talvez a sua melhor performance nos últimos tempos. Controlou o Philip Rivers, controlou o ataque dos Colts. O ataque dos Colts, quando ele precisa acelerar o jogo, ele tem essa dificuldade, né? Quando ele está atrás do placar, assim, ele precisa acelerar, que o Rivers estique um pouco mais o jogo, esse tipo de coisa. Ele tem essa dificuldade. E ontem isso ficou notório, assim, ficou fácil de enxergar. Então, uma vitória muito importante para Tennessee. Volta a ter o controle da divisão, volta a estar na frente, né? Mas vamos até o final aí nessa batalha Tennessee e Indianapolis, brigando pela divisão. Os dois devem ir aos playoffs, mas é um jogo muito importante, muito bom do Tennessee Titans. Os Colts sentiram demais a ausência do Okereke, do Autry e principalmente do Buckner nesse miolo de linha defensiva. Tá? Sentiram bastante, ficou claro isso. Vikings virando no finalzinho contra os Panthers, 28-27, Minnesota Vikings. Os Panthers tiveram uma bola, uma 4ª-3 na red zone, ali dentro da linha de 10. Resolveram chutar o field goal, deixar o jogo em 6 pontos. E os Vikings foram lá e viraram o jogo no finalzinho, né? Eu não gostei da decisão do Matt Rhule. Sendo honesto, eu iria para aquela 4ª descida, porque eu acho que assim, se você converte ela, você mata o jogo automaticamente, não tem volta. Para o adversário, eu acho que você tem que pesar muito isso. Mas eu entendo ele ter sido um pouco mais conservador. Ele pensou, bom, eu tiro do field goal range, ele vai ter que fazer um touchdown. Só que o problema é que a defesa dos Panthers é bem fraca, né? O corpo de linebackers, os cornerbacks não são bons. Então, assim, eu entendo ele confiar na sua defesa, mas olhando de fora não é uma defesa que se confia, né? O Dalvin Cook ontem com uma lesão, de novo, sentiu uma lesão no meio do jogo. E os Vikings, o Justin Jefferson jogando bem, sem o Adam Thielen, ontem outros nomes aparecendo. O Kirk Cousins teve um último bom drive, né, para virar esse jogo, de duas equipes que também não aspiram muita coisa na temporada, que eu acho que estão usando mais para ver quem serve e quem não serve para a temporada que vem. Isso que é o mais importante para eles no momento. Patriots ganhando dos Cardinals no estouro do cronômetro com um field goal para vencer. Os Patriots não tiveram uma grande atuação ofensiva, se aproveitaram de turnovers. As suas pontuações até o field goal, todas elas começaram, os drives começaram no campo de ataque, mas venceu. A defesa teve um bom jogo, segurou o Kyle Murray, segurou o DeAndre Hopkins, e os Cardinals é a terceira derrota nos últimos 4 jogos. Lembrando que o jogo que venceu com o Hail Mary, ou seja, esteve muito, muito próximo de perder, né? Os Cardinals vivem uma fase, a NFC West é uma divisão muito complicada, até o San Francisco 49ers, que a gente vai falar daqui a pouco, voltou à briga, então é melhor esse time tomar um prumo. Esse time não tem conseguido mostrar um dinamismo ofensivo que mostrou na primeira metade da temporada. Parece um jogo em determinados momentos previsível, de execução ruim. Tá? Os Patriots não tem nada com isso, os Patriots chegaram aos 5-5, acho que ainda estão muito longe de uma briga por playoffs, né? Até pelo que vem mostrando especial ofensivamente, que é pouco, dependendo demais do jogo corrido, mas conseguiram uma vitória. É isso que o time tem que fazer. Tem que quarterback. Não, enquanto tem bambu, tem flecha, tem que brigar. Eu acho que os Patriots não foram matematicamente eliminados. Os Patriots são um time enorme para pensar em ficar perdendo jogos porque, vamos perder. Fora que muita gente ali está brigando pelo seu emprego. Então, uma boa vitória. O último drive teve um late hit do Isaiah Simmons. Eu achei que não foi, achei que estava dentro do campo, mas a arbitragem teve falhas para os dois lados.
Eu acho que a galera às vezes gosta muito de falar quando uma falha de arbitragem é a favor dos Patriots, mas teve pro outro lado também, tá? Teve pro outro lado também algumas jogadas questionáveis e tal. Então assim, a arbitragem na NFL ela é ruim, não é que ela é para time A ou B, ela é ruim. Então boa vitória dos Patriots, os Cardinals precisam tomar um rumo logo. Os Dolphins bateram os Jets num jogo em que o Tua não jogou, ele sentiu uma lesão no dedão da mão esquerda. Os Dolphins preferiram poupar, afinal de contas era contra os Jets com 3 pontos. Xavier Howard novamente com uma interceptação. Os Dolphins fizeram feijãozinho com arroz. O ataque dos Dolphins, a linha ofensiva muito mal, conseguiu ser muito pressionada ontem, mas como os Jets não oferecem muita resistência, conseguiu vencer. Precisa dessa volta do Tua, precisa ver se ele volta bem e que esse time engrene um pouco mais ofensivamente. O jogo corrido precisa entrar melhor, tá? E a proteção ao quarterback tem que ser maior. De resto, senão vai ter uma vida muito complicada daqui até o final da temporada. Pode até bater um playoff e tal, mas vai ter muitos problemas. Então melhorar essa proteção na linha ofensiva é primordial. E resta um jogo bem tranquilo, assim, um jogo feijãozinho com arroz, bem fácil. Os Jets ofensivamente são anêmicos, insosso, né? Sem cheiro, é um time muito chato. Cleveland Browns sofrendo contra o Jacksonville Jaguars, 27-25, com os Jaguars tentando uma conversão de 2 pontos para empatar o jogo. Baker Mayfield estabelecendo a nova linha mediana, né? Ele é a nova linha de Andy Dalton. Ontem ele perdeu um touchdown com, acho que era o Higgins, livre na endzone, assim, um passe de 7, 8 jardas. E ele sozinho, o Higgins, sem ninguém mais sério, ninguém perto. O Baker não estava pressionado, ele mandou a bola por cima. Então esse é o Baker, uma inconstância muito grande, depende muito do jogo corrido. Ele não vai te atrapalhar, mas ele também não vai te levar a lugar nenhum. Os Jaguars ontem com o Mike Glennon tiveram até uma boa partida. Me surpreendeu, mas nada que anime também. É um elenco que tem muitas falhas e tal. Mas os Browns, assim, a vitória mantém os Browns na corrida forte pelos playoffs, né? São 8 vitórias agora. E os Jaguars, depois do jogo, demitiram o Dave Caldwell, seu general manager. Então vão começar de novo um processo de reformulação. Aí devem continuar, mas com outro general manager. Isso é um pouco estranho. Deveriam ter feito talvez isso no começo dessa temporada. Não consigo entender muitas lógicas dos Jaguars. Mas os Browns aí com uma boa vitória. Defensivamente teve alguns problemas também, que não pode ter, tá? Não pode ter contra um time como Jacksonville Jaguars. E aí fica aquela expectativa, como os Browns vão se comportar quando enfrentarem um adversário realmente forte. Saints e Broncos, o jogo sem quarterbacks, né? O que aconteceu em Denver, para quem não sabe, Denver teve um quarterback, o Brett Rypien, com... foi o Brett Rypien? Não, foi o Driscoll, né? Não lembro quem foi. Foi um dos quarterbacks lá deles que esteve com Covid. E aí... Não era o Driscoll. Enfim, não lembro quem foi. Um dos quarterbacks do elenco esteve com Covid. E aí os outros todos ficaram afastados por causa do close contact. A NFL não quis adiar o jogo. Denver colocou um wide receiver do practice squad, que jogou como quarterback em Wake Forest 2, 3 anos atrás, como seu quarterback. Obviamente não daria certo, ele completou um passe de 9, teve 2 interceptações. Uma coisa bizarra o que aconteceu. A NFL tinha que ter cancelado esse jogo ou aberto alguma exceção para a contratação de um quarterback, né, de emergência, nem que fosse por um jogo. Obrigar um time a jogar sem goleiro. Mas isso é a falta de um dono em Denver, a falta de um nome forte dentro da NFL. Tem pesado muito desde que o Pat Bowles foi, né? Então Denver não tem muito o que falar desse jogo. Do outro lado, o Saints com o Taysom Hill de quarterback também não jogou bem, teve 78 jardas. Só que quando você enfrenta um adversário que não tem ataque, as coisas vão se facilitando, né? Você tem muito a posse da bola, você teve Alvin Kamara, você tem o Taysom Hill, por mais seja ruim, ele consegue minimamente dar um passe, né? Então esse jogo, sendo honesto, não era nem para ter acontecido. Isso não é porque eu sou torcedor do Denver Broncos, mas obrigar um time
numa liga como a NFL a jogar sem quarterback é bizarro. Isso é atitude de FABR e olha lá, tá? Talvez nem no FABR isso acontecesse. Foi uma coisa assim surreal não ter aberto uma exceção ou não ter cancelado esse jogo. Boa vitória do Saints, seguem na liderança da sua divisão. Os Broncos seguem na sua batalha aí para ganhar alguns jogos, mas estão mais focados já em 2021 que qualquer coisa, mas o jogo em si uma bizarrice, não perca seu tempo. Olha, esse jogo me surpreendeu, vitória dos 49ers no estouro do relógio também sobre os Rams. Os 49ers são uma pedra no sapato dos Rams, com o Nick Mullins como quarterback e tal. O Deebo Samuel com um grande jogo, talvez o melhor jogo que eu tenha visto do Deebo Samuel, tá? Dominando a defesa dos Rams. Os Rams ainda voltaram para o jogo, viraram com o Ken Akers no quarto período, mas aí os 49ers foram lá, empataram e tiveram mais um drive, uma quarta descida, e o Kyle Shanahan chamou o Kyle Juszczyk para conseguir mais jardas, caminharam um pouco mais, e aí teve o field goal da vitória. Com isso, os 49ers voltam à briga pela divisão. Eu falo, matematicamente seguem na briga. Talvez tecnicamente o time vá ter dificuldades porque o elenco tem muitos problemas e está com seu quarterback reserva e tal. Mas hoje está na briga. O time que está na briga não pode pensar em perder, pensar em tank, pensar em não sei o que, draft. Não, os 49ers são gigantes, tá? Eles são enormes e não pode ficar pensando nesse tipo de coisa. Então, uma boa vitória. A gente viu aí os Rams com muita dificuldade ofensiva. O Javon Kinlaw com uma interceptação, um novato, né? O Jared Goff, como sempre, sentindo muito quando pressionado. E é aquilo, os Rams, é esse o jogo deles. O dia que o Goff é pressionado, a fórmula trava da tela azul e tal. Os 49ers não tem nada a ver com isso. Foram lá, colocaram mais um W no coisa. E é uma divisão extremamente complicada. É uma divisão extremamente equilibrada. Os Cardinals, que pareciam que iam despontar, a gente já falou, vem com 3 derrotas nas últimas 4 partidas. Se eu sou torcedor dos 49ers, eu sonho e eu acho que o time deve estar sonhando no vestiário. Tem uma entrega muito grande nos 49ers nesse momento. Isso é muito, muito legal de ver. Mahomes versus Brady, 27-24. Esse placar não representa bem o que foi o jogo. O Tom Brady teve alguns bons momentos, mas também teve 2 drives em que ele foi interceptado. Chegou a estar 17-0 no primeiro tempo. A defesa dos Bucs se ajustou conforme o jogo aconteceu, mas teve problemas no primeiro tempo. Na red zone ela foi bem, né? Parou o Mahomes algumas vezes, criou algumas pressões. E os Bucs tentaram voltar para o jogo no finalzinho, mas já era tarde. Só que os Chiefs têm uma coisa, o Mahomes teve 450 jardas, o Tyreek Hill teve mais de 200, 3 touchdowns. Só que não pode, com uma performance dessa, do seu quarterback, ter apenas 27 pontos, sabe? Parece que os Chiefs, em determinados momentos, acreditam que vão ganhar do jeito que quiserem, quando quiserem. Ontem deu certo, tem dado certo, mas em algum momento pode dar errado. E se isso der errado nos playoffs, você joga uma temporada fora. A linha ofensiva dos Chiefs pelo meio não está legal. Tem tido problemas no Mahomes na pressão. É que o Mahomes corrige muita coisa. Né? E então, assim, foi um jogo mais controlado. Para mim, esse jogo não teve nenhum momento assim que ele teve realmente em aberto e tal. No final, como eu falei, os Bucs diminuíram para 27-24. Se tivessem mais uma posse de bola, podiam empatar e tal. Mas não, sabe? Não foi um jogo equilibrado e tal. O placar é um pouco enganoso nesse momento. Mas fica a preocupação para os Chiefs. Uma defesa soft no segundo tempo, totalmente recuada. Não entendi o que o Spagnuolo fez. E assim, no ataque, tem que finalizar melhor as campanhas, diminuir o número de faltas, uma montanha de holdings, de movimentação ilegal. Não é uma coisa que você espera do Kansas City Chiefs. Tá? Se esperar toda hora que o Mahomes resolva, é um problema. Hoje ele está conseguindo, mas pode ter um dia que ele não vai conseguir. E como eu falei, isso custa caro. E por fim, o Sunday Night Football, Mitchell Trubisky versus Aaron Rodgers. Mais uma bela partida do Rodgers. Foi para o intervalo já com 27 pontos. É uma vitória também muito tranquila do Green Bay Packers. Controlou o Chicago Bears, né? O Chicago Bears aí com várias interceptações do Mitchell Trubisky, com 2 interceptações do Mitchell Trubisky.
Darnell Savage com 2, um fumble retornado para touchdown, mas mesmo assim no segundo tempo aquela defesa soft aparecendo, né, deixando mesmo que no garbage time, o Chicago Bears pontuar. Do lado ofensivo, para mim, um jogo quase perfeito dos Packers, tanto correndo com a bola, o Aaron Jones e o Jamal Williams aparecendo, variação nos passes, o Lazard, o Tonyan, o Davante Adams, todo mundo aparecendo, o Rodgers mais uma vez com um grande jogo. Acho que o Rodgers só não é o MVP porque existe Patrick Mahomes nessa temporada, 4 touchdowns ontem dele, uma vitória bem tranquila para deixar nos trilhos aí, para garantir basicamente a divisão, porque abriu 3 jogos para os seus adversários, que são os Bears e os Vikings, né? Então dificilmente a gente vai ver os Packers perderem essa divisão. Isso não quer dizer que esteja tudo a mil maravilhas, a defesa continua mostrando seus problemas contra o jogo corrido. A primeira corrida do Dave Montgomery no jogo foi a mais longa dele na temporada, e a gente sabe quão o ataque dos Bears é insosso, é tão frágil, é tão sem graça, tão pouco criativo. Então os Bears precisam corrigir, os Packers precisam corrigir isso daí. Quanto aos Bears, é hora de pensar no novo treinador, o Matt Nagy e o Ryan Pace, o general manager, não fazem um bom trabalho. Então é isso sobre a rodada. Hoje ainda temos o Monday Night Football com Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles, e fechando a rodada na terça-feira o jogo adiado entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Também, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele aqui embaixo, de se inscrever no canal e nos seguir nas demais redes sociais, OnTheClockBR no Twitter e no Instagram. Também nosso canal no Telegram, t.m/OnTheClock, e siga o João, nosso editor de vídeos. Os contatos estão aqui na descrição. João que faz um trabalho muito fera, tá? Então, prestigie nosso trabalho. Valeu e tchau!